Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese, toda sexta-feira, em geral, né, nós temos aqui Compondo a Tese, onde basicamente eu estou aqui para relembrar aí, para tocar nos pontos mais relevantes que tivemos durante a semana. Aqui embaixo na descrição a gente tem um link para o que é mais complicadinho de encontrar, dado que tem um limite ali das coisas que eu consigo colocar no comentário aqui na descrição do vídeo, certo? Então me atenho em geral ali aos podcasts que são mais complicados de encontrar. Eu tô sexta-feira já tô bem cansado. Então, assim, eu devo bocejar bastante, só tô avisando para não ficar pedindo desculpa toda vez que eu bocejar, porque eu já tô, como vocês podem ver, eu já tô com roupinha de vovô, então eu já tô bem cansado já, tá? Tá chegando aí no final do dia, tô que é o pó da rabiola. Então, só para não ficar pedindo desculpa toda vez que eu bocejar, eu já tava bocejando muito antes de ligar o vídeo aqui, agora deu uma aliviada, por sorte. Tá? É sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa com o geral, tá? A gente tem a OPEP Plus, ou OPEC Plus, depende de como vocês quiserem falar em inglês ou português, aprovando aí a quarto aumento da produção com o almoço fechado. É muito mais simbólico, dado que a quantidade não é propriamente muito relevante, e tem um pedaço considerável que você não consegue ter liberado ali, tá? Então, basicamente, ele liberando um pouco mais, ó, começou a capacidade, a possibilidade de produção dos países ali que fazem parte do cartel, né? O Brasil recebendo a habilitação de frigoríficos para o Vietnã e para a Coreia do Sul, novos frigoríficos, tá? Já tínhamos abertura ali, basicamente aumentando ali o escopo. Exportação de carne suína, registrando recorde histórico para maio, de acordo com o CPEA. Tá? Então a gente tem aí, com relação a commodities, especialmente proteína, várias notícias positivas. Tem mais uma vindo ali, eu vou até antecipar aqui: a Rússia reconhecendo o Brasil como um país livre de febre aftosa sem vacinação, na sequência ali da China, que fez a mesma coisa semana passada, se não me engano. Tá? Então a gente tem uma dinâmica aí que vem de melhoria contínua para o segmento ali de commodities, especialmente de proteína animal. Tá? E por último, aqui no geral, a gente tem o IPCA que veio com mais uma subida versus o IPCA 15, certo? Como postado no Stories do Instagram hoje, veio em 4,72 nos últimos 12 meses, o que não é um absurdo, mas mostra aí algum nível ainda. Agora parece que novamente deu uma desacelerada ali na subida, mas mostra algum nível ainda de espaço ali para elevação, com o choque do petróleo, com o conflito no Irã e tal, que parece estar cada vez mais se encaminhando para um fim. Com relação à insustentabilidade desse conflito, eu já falei já algumas vezes que eu não vejo isso como conseguindo durar. A gente vê os efeitos na economia americana, por exemplo, a inflação deles lá subindo agressivamente, certo? E afetando ali diretamente uma coisa que é bem importante para o Trump, porque ele verbaliza isso constantemente, que é a queda dos juros, e a queda dos juros não vai acontecer com essa continuidade de subida de inflação. Uma coisa era se tivesse algum nível de estabilidade, outra coisa é agora com a inflação batendo acima dos 4 e alguma coisa por cento, então claramente negativo para ele lá. Tá? De qualquer forma, aqui no Brasil a gente tem ainda algum resquício ali de espaço de subida por causa desse impacto, especialmente desse impacto da questão de commodities e afetando ali a cadeia produtiva. Desculpa, gente. Dos ativos que não estão no portfólio, a gente tem a Raizen com inúmeras notícias, certo? Ela começou a semana aí ganhando adesão de 75% dos credores, 75% da dívida, na verdade, né? Para a recuperação extrajudicial, tá? Esse número aumentou hoje para 80 e alguma coisa. A Raizen, aqui eu vou colocar essa notícia aqui, tá? Uma notícia do Pipeline, do Valor Econômico. A Raizen forçará caixa e não credores com venda da Argentina, porque ela teve a venda da Argentina por 1,4 bi de dólares na semana passada. E aqui eles comentam um pouco dos bastidores ali, de como é que vai ser o uso daquele dinheiro que vem justamente da venda da operação da Argentina. Vale lembrar que eu comentei aqui, né? É uma questão de você ter uma redução da dívida líquida, mas não necessariamente uma redução da alavancagem, dado que você está perdendo também capacidade de geração de caixa, geração de EBITDA, tá? E a Raizen justamente fechando hoje, elevando aquele percentual de 75 alguma coisa para aproximadamente 80% do endividamento ali, tá? Apoiando o plano de recuperação extrajudicial. A gente vai ver como isso anda para frente. Na sequência, a Braskem, que também teve várias notícias, tá? Primeiro, informando a CVM que ainda não decidiu sobre a reestruturação da dívida, tá? Depois de sair uma notícia sobre possível calote nos bondes, nos debenturistas, tá? Na sequência, elegendo a Braskem, né?
elegendo a Magda Chambiar, a CEO da Petrobras, como presidente do conselho, o presidente do conselho, como comentado por Short, e em abertura de mercado aí, geralmente dá, na verdade, né, o conselho de administração dá, na verdade, a visão de longo prazo da operação. Ela sendo eleita presidente do conselho dá uma ideia ainda maior da confirmação daquilo que eu venho falando, que é a tentativa ali do governo de usar justamente a Braskem como mais um braço de execução de política pública. Quando eu boto a Magda Chambiali como presidente do conselho, eu consigo imaginar claramente uma dinâmica de médio e longo prazo com ampliação agressiva nos investimentos da operação, em áreas que são importantes para o governo, não necessariamente estratégicas para a operação, como a gente vê, por exemplo, Petrobras fazendo com fertilizante agora e com a quantidade agressiva de investimentos lá dentro, muito mais com busca de ganho de popularidade política do que propriamente fazendo o que é melhor para a operação. E na sequência disso, a gente tem justamente o novo controlador registrando pedido de OPA, de oferta pública de aquisição, buscando o fechamento de capital da Braskem, tá? Isso daí através daquele fundo do fundo Shine 1 e da IG4, da IG4. Aí toda a dinâmica de como fica isso com a Petrobras, se for dado continuidade de fato fechado o capital, é uma questão entre eles. É algo que valeria a pena pensar, mas dado que vai ter capital fechado, não tem relevância propriamente para a gente. Tá? Não sei também quanto o governo vai ficar feliz se eles conseguirem comprar o restante, porque daí eles assumem o controle efetivo e não tem propriamente que ter uma divisão ali de controle junto da Petrobras. De qualquer forma, as condições colocadas, não vi o preço especificamente por ação, mas as condições colocadas são as mesmas que foram ofertadas para o Novo Nor, pelo que eu entendo. Não sei se foi efetivamente divulgado o valor que foi pago para o Novo Nor, mas as condições são as mesmas. A ideia é que as condições sejam as mesmas que foram pagas para o Novo Nor pelo controle da operação, controle esse que agora é dividido com a Petrobras, a antiga Odebrecht ali, né, o Novo Nor. A REAG, lançando oferta pública para comprar as ações em circulação, a antiga dona da antiga REAG, e aí tudo envolvido ali naquele bafafá todo com relação a dinheiro do PCC, lavagem de dinheiro, golpe, corrupção e o diabo, 4. Tá? A Copasa, com a oferta de privatização tendo demanda de mais de 50 bi de reais de acordo com fontes. Tá? A Engie aprovando uma oferta, basicamente um follow-on um pouco diferente. Tá? O follow-on é de 8,3, se não me engano, bi de reais. 5,7 são pura e simplesmente uma injeção de capital da matriz, a Engie francesa, através da transferência das ações da Giral, tá? Dos 40% da Giral, avaliadas no caso aqui em 5,7 bi, trocando isso por ações da Engie nessa precificação desse follow-on, o que deixa ali de lado 2,6, se não me engano, alguma coisa assim, 2,6 bi de reais que devem ser jogados a mercado nesse follow-on. Para aí o uso de caixa ali está explicado aqui, eu não lembro ponto a ponto, mas aí para outros usos daquele caixa, tá? Um pedaço considerável é pura e simplesmente algo que a gente já tinha comentado várias vezes, certo? Que tinha conversas andando com partes independentes da eventual transferência das ações da Giral para dentro da Engie, agora efetivamente feitas por esse processo, certo? Então é um follow-on ali de 8,3 bi, 5,7 feitos pela transferência das ações, e aí essa participação passa a ser da Engie França através de uma intermediária, tá? Que é a que controla a operação aqui do Brasil, e a gente tem 2,6, se não me engano, jogados a mercado como um follow-on normal, tá? Nesse processo como um todo. A Lupatec propondo aos acionistas grupamento na proporção de 10/1, lembrando, como sempre, o grupamento não tem efeito real, e a gente passa os ativos do portfólio, CNP francesa, francesa, acho que sim, acho que francesa. Anunciando parceria ali, eu não lembro agora se é francesa, mas acho que é. Anunciando parceria com o Casas Bahia Pay para ofertar seguro prestamista, nada que chame muita atenção, mas há um fato aqui para falar. Tá? A Azul, Latam, Gol e a Baeté formalizando pedidos de crédito ali junto ao Fundo Nacional de Aviação Civil. Tá? Fundo esse que deve liberar crédito de forma, pelo menos um delta subsidiada, o que para eles acaba sendo interessante, independente de querer dívida ou não, mesmo que seja para substituição de dívida existente, acaba sendo interessante, dado que as condições devem ser melhores, uma vez que vem justamente de um fundo do governo com visão de fomentar, garantir sobrevivência e garantir melhores condições para o setor de aviação civil aqui no Brasil, que está passando nesse momento por aperto
com juros nesse nível, especialmente agora auxiliado com mais um aperto por causa do aumento do preço do combustível, nesse caso, o querosene de aviação. E por último, aqui é o Ocean Pact agora, no dia de hoje, assinando um contrato com a Petrobras, tá? Para mais uma operação aí, tá? Essa daqui de 443,7 milhões de reais, então mais uma paulada para cima no backlog, isso, o backlog esse que deve ser somado ali ao da CBO, dada a fusão essa explicada aprofundadamente na análise do quarto trimestre de 2025 que está no canal. Passando aos podcasts, a gente começa com a economia pela CBN, bloqueio da Europa, a carne do Brasil acende alerta no setor. Aqui tem alguns podcasts comentando a dinâmica de como é que pode ser lidado essa questão aí do grupo europeu ali, que tá falando aí de questões microbióticas para tentar meio que segurar a exportação brasileira. O Alckmin, toda vez que aparece esse tipo de notícia, o Alckmin vem falando que isso não vai acontecer, que eles vão dar um jeito e tal, mas parece que teve uma patinada aí, de acordo com os podcasts, parece que teve uma patinada e uma bobeada do Brasil nesse processo, tá? O assunto com a Natuza Neri falando sobre a tentativa do governo, e do governo, nesse caso aqui, legislativo, certo? De, na calada da noite, ele tentar bloquear o direito que já é previsto em Constituição e por aí vai, de crianças vítimas de estupro, de fazerem aborto. A situação como um todo é completamente absurda, ali, a atuação do Senado é completamente fora da casinha, absurda, vergonhosa. Tá? O assunto aqui ele aborda ponto a ponto, ele explica cada pedaço do assunto, do assunto, do tema como um todo. Tá? Aborto legal, mais barreiras para crianças vítimas de estupro. Na sequência, o CBN Política com o Ministério da Fazenda recuando após tentar impor sigilo de 100 anos em registros de bets. Eu fico sempre impressionado quando eles tentam dar esse tipo de balão na população. Sempre é tragicômico, me faz rir porque é tragicômico, é o tipo de coisa que é sem noção, é muita cara de pau, brother. A Malu Gaspar falando sobre a suspensão do Nunes Marques, aquela pesquisa que mostrou a queda do Flávio Bolsonaro, isso daí tendo efeito de preocupar os institutos. Eu acho muito engraçado, e isso foi obviamente observado por todos os colunistas e jornalistas da CBN, que aquela notícia foi uma que não mostrava uma queda muito grande do Flávio Bolsonaro e que ninguém tinha ficado preso naquela notícia nada, porque foi confirmado, às vezes em maior escala, ali, a queda do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. E que, diga de passagem, se mostrou menos forte do que era esperado, então é uma pesquisa que acaba mais ajudando ele do que piorando para ele. Mas essa pesquisa ninguém tinha prestado muita atenção, foi confirmada por outras que vieram piores. E agora, com o pedido dele de proibir a pesquisa, de deixar a pesquisa não pública, e o Nunes Marques apoiando essa decisão, levantou um burburinho gigantesco em cima da pesquisa e fez com que esses números não saíssem da cabeça de ninguém durante toda a semana. Então, assim, foi completamente um tiro saindo pela culatra, contraproducente até o talo. Eu acho muito engraçado quando esse tipo de coisa acontece. PBS NewsHour, falando do Trump, que agora está dizendo que foi fraude também na eleição da Califórnia, sem absolutamente nenhuma fundamentação, evidência ou qualquer coisa do gênero, e aproveitando para tentar fazer de novo parecer que em 2020, se não me engano, que foi a última eleição dele, também foi fraude, o que é completamente fora da casinha, ridículo, toma vergonha na cara, sabe? Aceita, perdeu, acabou, perdeu o Playboy, não tem, sabe? Então, é o nível. Aconselho veementemente a todo mundo que puder, que entende inglês. Eu acho até que deve ter como assistir com tradução hoje em dia no YouTube e tal, ou com legenda, The Daily Show. Tá? Tem diariamente, não é toda semana, eventualmente eles dão uma semana off, mas assim, essa semana teve todos os dias e simplesmente, absurdamente muito bom. E ali eles mostram de uma forma que fica muito claro o quão imbecil é o Trump, o quão jumento ele é, o quão desqualificado para absolutamente qualquer coisa ele é. Tá? Então, isso daqui mostra, mais uma vez, aqui de forma séria, porque o PBS NewsHour mostra ali o ponto a ponto dele tentando novamente, sem qualquer tipo de evidência, dizer que houve fraude em eleição. Toda vez que ele perde é porque teve fraude, é simplesmente ridículo. Tá? Former election official fact checks Trump's claims of election fraud in California. Basicamente aqui um ex auditor ali de eleições, checando aqui factualmente o que o Trump falou de besteira para variar. CBN Economia,
falando sobre o BRB, que ainda não divulgou o balanço, tá? Teve uma fala do presidente do BRB que claramente não ajuda. Eu não lembro qual foi a fala especificamente, mas também não foi positiva, que está aqui nesse podcast. Ainda sem balanço de 2025, o presidente do BRB disse que corrida por liquidez se acentua. Não foi essa fala, teve uma outra fala que ele fala que foi com a intenção de tentar passar tranquilidade e claramente passou o contrário. Economia com a CBN, falando sobre como os vetos à carne brasileira na Europa têm preocupado o setor de agronegócio. Isso daqui vem justamente naquele direcionamento que eu falei de falar um pouco mais a fundo aqui. Aqui é o Cassiano Ribeiro e a Clarice Couto falando através do Globo Rural. Tá? Então é um pouco mais aprofundado, é um podcast um pouco mais longo, justamente pegando no ponto a ponto ali, falando justamente da patinada que o governo deu que demorou demais, atrasou esse processo de aprovação do negócio ali como um todo. Temos Justiça e Cidadania com Walter Faganiello Mairovich, meio que fazendo uma análise do Bolsonaro, o que está preso, o Flávio e a dinâmica deles agora nesse período. Tá? Aqui pega um pedaço da frase da fala dele para botar como título do CBN Política, no caso aqui. Tá? Bolsonaro não aproveita o tempo da prisão para repensar os erros de lesa pátria. Na sequência, o assunto com a Natuza Neri, falando sobre a agenda bomba do Senado em ano eleitoral, a questão ali de piso, piso salarial para algumas funções, aquela questão também de renegociação do agro, que foram pautas ali feitas claramente sem qualquer pensamento em sustentabilidade fiscal, que, diga de passagem, mostra, né, uma coisa que a galera costuma usar aí contra o governo de turno, que gaste, blá, 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 não sei o que, aqui mostra claramente que a irresponsabilidade fiscal é uma coisa meio generalizada que a gente deveria, assim, se revoltar, ficar bravo e lutar contra, mas que não é uma questão específica de um governante ou outro, certo? Vide o último ano do Bolsonaro, vide esse último ano do Lula, o histórico com Dilma, o Senado agora, outras pautas bombas históricas que a gente teve, pautas bomba, agora plural me fugiu, mas de qualquer forma, outras dessas que a gente teve no legislativo durante os anos, tá? E aí a dinâmica aqui de como isso aqui pode ser judicializado para evitar que cause aí um choque muito forte nas contas públicas no Brasil. Mais um aqui, economia, com a CBN falando do aval dado pela Rússia à carne bovina, certo? De considerar livre de febre aftosa sem vacina, sem vacinação. Rússia dá novo aval à carne bovina brasileira, que abre mais o mercado um pouco mais. E aí a gente entra aqui em assuntos mais variados. Eu, agora, por exemplo, que começou, passa um pouco a temporada de balanço, eu consigo expandir um pouco mais a dinâmica de assuntos aqui, então bastante coisa variada. Quem queria só coisa com relação ao mercado financeiro, eu acho que acaba agora. O resto aqui é uma miscelânea de coisas. Tá? A gente tem o Unexplainable, falando sobre o brilho natural que tem do não perceptível ao olho nu, mas o brilho natural que tem metabolismo celular e que meio que é a forma mais, a princípio, parece ser a forma mais garantida de dizer se algo está vivo ou se está morto, e aí fotografias disso, bem interessante assim. I glow therefore I am, eu brilho e por isso eu sou, tá basicamente discutindo essa questão mais científica da coisa. A maldição da Venezuela, aqui eu botei a segunda parte, eu acho que eu botei a primeira parte em algumas semanas atrás, talvez na semana passada, tá? Comentando ali todo o desenvolvimento econômico, são duas partes bem grandes aqui, são duas, cada uma de uma hora, comentando todo o desenvolvimento histórico da Venezuela, o econômico, desde lá do Hugo Chávez até o Maduro agora, e como foi desenvolvido até antes do Hugo Chávez, como ele chegou ao poder, e por aí vai, bem interessante, pega o ponto a ponto ali de como foi a evolução da Venezuela e a relação deles com o petróleo, como é que aquilo ali afetou isso daí do Search Engine, tá? Que é um podcast muito, muito legal, tem vários aqui, faz pensar bastante. Eu geralmente, quando eu tenho um pouco mais de tempo, eu costumo ouvir vários numa sequência, por isso que tem um monte aqui. Tá? Eles não são muito vinculados à temporalidade, então não tem problema deixar para depois. Esse daí explicando bem aprofundadamente em 2 episódios a história da Venezuela ali, bem, bem interessante. O Search Engine, novamente, com The Cost of War, o custo da guerra. Aí comentando numa visão mais ampla, mais generalista e mais expansiva, cada detalhe da dinâmica do custo de uma guerra, como se calcula, e aí pega ali vários pedaços que a gente não para muitas vezes para pensar, porque você tem que meio que estar participando da situação para compreender aquilo ali como custo da guerra em questão. E aí, obviamente, estimulado por essa guerra agora recente, mas a ideia como um todo é uma avaliação que pega desde pontos de vista com relação à guerra no Iraque travada pelo Bush,
a dinâmica de pequenas invasões e usos de grupos especiais e por aí vai. Bem interessante. The Daily, do New York Times, com o efeito secundário, né? Ele chama aqui de Butterfly Effect, mas o efeito secundário devastador da guerra do Irã em países vizinhos e na ajuda humanitária em vários locais. Tá? É uma dinâmica ajuda a ter uma visão mais ampla de mundo. Tá? The Iran War's Devastating Butterfly Effect, The Daily do New York Times. O Search Engine, novamente, esse daqui também muito interessante, um episódio só, mas um episódio bem aprofundado, As Muitas Vidas de Taiwan, tá? The Many Lives of Taiwan. Isso daqui mostra todo o desenvolvimento também de como Taiwan virou Taiwan hoje em dia, por que ele ocupa hoje em dia esse espaço, como ele chegou aqui, qual foi a dinâmica disso e como ele hoje em dia ocupa esse espaço relevante na economia global. Mas essa é a parte que eu gosto desse Search Engine, é que ele pega uma visão muito mais ampla, que pega não só a parte do desenvolvimento econômico, mas a parte social, cultural, histórica, humanitária, por aí vai no desenvolvimento de tudo aquilo. Então, muito, muito interessante. 404 Media Podcast, o podcast da 404 Media. 404 Media é um grupo jornalístico fundado pelos próprios jornalistas e muito vinculado à tecnologia, e aí tecnologia, cultura, social e por aí vai, mas é bastante vinculado assim a como é que tecnologia toca na nossa vida, tá? E esse daqui é falando de como a identidade de cada um muda efetivamente a forma como as pessoas veem as coisas. Aqui parece bem relevante, especialmente no Brasil, nesse momento vivido de mais clara distinção entre bolsonarista e como eles se comportam, lulista e como eles se comportam, e como a dinâmica como um todo de como funciona efetivamente o fato de as pessoas se compreenderem em grupos diferentes e aquilo ali como afeta a visão da realidade para elas. Tá? O nome é How Identity Literally Changes What You See. Na sequência, e aí a gente começa aí um pouco mais extrapolando, Articles of Interest, que é um podcast maravilhoso que tem sobre moda, história da moda, desenvolvimento da moda, como isso afeta socialmente, culturalmente. Vocês podem ver que para mim um tema consistente é como as coisas afetam social, cultural, nossa vida dia a dia. Então aqui a gente tem mais um. E isso daqui é o primeiro episódio da temporada passada, que eu achei muito maravilhoso, e a temporada passada eu estou no quinto ou sexto episódio já. Diga de passagem um quinto daqui também. E esse daqui eu boto aqui o primeiro, porque para quem quiser é interessante começar na ordem, tá? Mas basicamente comentando gear. Gear é tudo que é equipamento, não necessariamente roupa, mas equipamento, certo? Então, roupa militar que tem uma função, roupa para outdoor, para caminhada, para esqui, para montanhismo e por aí vai, e como isso daí afetou a moda, como a moda afetou isso, acaba tendo uma influência muito grande do desenvolvimento de tecnologia militar, então acaba englobando a coisa como um todo. Esse aqui é o Gear Chapter 1, o Gear capítulo 1, tá? Mas todos eles aconselho veementemente, especialmente o 5, que eu vou falar daqui a pouco, que é vinculado a desenvolvimento de camuflagem, como isso afetou o mundo de hoje, como a sociedade eventualmente acabou afetando as escolhas e dinâmica política, acabou afetando as escolhas com relação à camuflagem, como essa camuflagem acabou criando uma. Eu já vou falar agora, já, porque depois eu só relembro. Como aquilo ali acabou criando um véu de admiração com relação a algumas forças especiais americanas, e como aquilo ali acabou afetando a forma que se organiza outras forças militares, e como isso agora está voltando. Gerando uma certa confusão nos campos de batalha por causa da semelhança, justamente por aquela vontade de emular algo que você viu, que parece muito legal em outras forças militares, e aí você acaba tendo o exército francês e alemão, por exemplo, que são diferenciados basicamente por uma faixa no braço, porque eles são basicamente a mesma coisa, visualmente falando, diferente de como era muito tempo atrás, certo? Não precisava ir tão longe assim, mas Napoleão e esse pessoal tinha uma diferença. Napoleão e a galera inglesa, por exemplo, tinha uma diferença clara entre os uniformes, e agora não é mais isso que acontece. Basicamente todo mundo usando multicam, que é aquela camuflagem específica para uso meio que generalizado em tudo quanto é terreno e por aí vai. Mas daí quem quiser ali ouvir vai ter um aprofundamento maior no capítulo 5 que depois chega, tá? Que eu acabei estendendo aqui, e quando eu comecei a falar, eu falei, melhor falar agora do que ficar depois puxando de novo. Mais uma do Search Engine, e aqui também muito interessante, falando sobre como a internet funciona hoje em dia, especialmente mostra uma diferença gigantesca ali entre TikTok e o Instagram, por exemplo, de como eles funcionam e de qual é o propósito de cada um deles nesse mundo.
E aí ele começa ali justamente falando da teoria do chocolate de Dubai, que é um chocolate aí que chamou a atenção e bastante influência fazia, blá, blá, e daí a partir daquele ele começa a desenvolver toda uma teoria de internet com base naquilo bem interessante. Também, e Dubai Chocolate Theory of the Internet, Search Engine Again, novamente, aqui falando de um episódio, talvez um delta mais pesado, mas basicamente mostrando como o negacionismo acaba afetando de forma agressiva pessoas que não têm nada a ver com assuntos, pura e simplesmente pela busca incessante de falar coisas ultrajantes e fazer coisas ultrajantes, buscando atenção e clique e expansão daquele campo de opinião, independente de quem você tratou no caminho. O nome é The Obituary, o obituário. E isso daqui se entende ali uma vez entrando no episódio do que se está se tratando. Voltando a um pouco mais de história, a gente tem o The Daily do New York Times falando sobre como é que os Estados Unidos foram de amigos para inimigos, tá? De aliados para inimigos. Então, 1979, né? 1979, How the US and Iran went from allies to enemies, contando a história paulatina de como chegamos até esse momento com relação à deposição do Shah, auxílio da revolução para manter ele no poder e blá blá blá, e como seguiu e como ganhou força ali o Ali Khamenei, que foi morto recentemente e que agora tem o filho como o Supreme Leader, né, o líder supremo do Irã, até o momento pelo menos. Tá? Na sequência, o IPO to the Moon, discutindo do What Next CBD, discutindo ponto a ponto numa visão mais ampla e menos específica de qual foi o preço e quanto ganhou com relação ao IPO da SpaceX, mais o efeito nos mercados de modo uma visão mais texturizada, talvez, uma visão que leve em conta mais coisas do que pura e simplesmente qual foi o preço que foi colocado, quem é o Elon Musk, um aprofundado aqui, eu achei bem interessante essa visão sobre o negócio. A gente está quase acabando, a gente tem o Search Engine, e esse daqui para maiores de 18 e talvez não seja para todo mundo, mas uma avaliação aprofundada, antropológica de um grupo específico meio escanteado no mundo de internet hoje em dia. Uma coisa. An Anthropology of Gooners. Quem quiser procurar o que é Gooners na internet, procuraria sem ninguém em volta, porque é uma coisa que vai chamar atenção. Tá? Gooners. De qualquer forma, eles vão a fundo em um grupo bem às margens da sociedade, mesmo dentro da internet, mesmo tendo a internet como é hoje, e aqui ele aprofunda um pouco mais e vê o ponto a ponto de como chegamos nisso, certo? E aí faz ali meio que um estudo antropológico sobre isso, é bem interessante, tá? Anthropology of Gunners. E por último, justamente o Gear, capítulo 5, que foi aquele que eu expliquei com relação à camuflagem, que é extremamente interessante. E por hoje, ficamos por aqui. Precisando de mim, você já é menos do que eu esperava. Precisando de mim, tô sempre no @investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Hoje tivemos um problema ali no Instagram, mas nada muito negativo, certo? Um problema deu uma travada ali, tá? Mas precisando de mim, eu tô sempre lá e já tá tudo normal agora. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã. Eu devo passar o final de semana aí atualizando ali os dados do primeiro trimestre nos ativos do Montu, tá? E possivelmente, se a gente tiver alguma coisa interessante, deve ter um vídeo ou outro, mas agora a gente está justamente no caminho ali de atualizar agressivamente os ativos do Montu para poder chegar na próxima temporada ali, que acaba agora, né, o segundo trimestre no final desse mês, para chegar na próxima temporada já preparado e com todos os dados inseridos lá, já avaliados pelos algoritmos, e a gente deve ter, à medida que as coisas vão acontecendo, não só os movimentos colocados ali no Montu, mas um outro vídeo exclusivo, especialmente explicando ali alguns pontos com relação a coisas que eu vejo como interessante com relação ao mercado financeiro, dinâmica de investimento e por aí vai. Tá? Valeu, galera. Beijão. Bom final de semana.